Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonélio. Rudá, crise já bate a porta do governo de Minas Gerais? Olha, o governador Antônio Anastasia, ele enfrenta pelo menos 3 frentes que geram uma preocupação. Imagino que está tirando o sono do governador já há algum tempo, mas agora a história, principalmente da economia mineira, é um ingrediente cada vez mais forte nesse caldeirão. Quais são as 3 frentes? A primeira delas é a já conhecida do nosso ouvinte, nós falamos muito dela, que é o embate do governo estadual com o Sindiúti. Vamos lembrar, não é qualquer embate. Primeiro porque o maior número de funcionários públicos estaduais contratado pelo governo estadual é a de professores. Essa é a categoria maior. Por causa disso também, esse é o sindicato mais importante da CUT, em Minas. É o Sindiúti. É o que tem maior capilaridade, subsedes, recurso financeiro, estrutura política. Além de ser, historicamente, um celeiro de formação de lideranças do PT, direto ou indiretamente. Diretamente é o caso do Patrus, que foi Ananias, que foi advogado deles, o ex-ministro Luiz Dulce e assim por diante. Então, esse embate não é qualquer embate. Acontece que, com a aprovação do subsídio pela bancada aliada do governo estadual, nós tivemos uma vitória de pirro do governador, porque ele conseguiu impor o subsídio, mas ele colocou gasolina na fogueira. Agora o Sindiúti já se prepara para uma reação pesadíssima no início do ano que vem. Vocês se lembram que o Sindiúti vem tentando articular outras categorias de funcionalismo público para tentar criar um movimento mais forte e que gere maior tensão junto ao governo estadual, como é o caso da saúde e da polícia estadual. Então, aí começa a se armar uma ofensiva muito forte logo em ano eleitoral. Essa é a primeira frente. A segunda frente é a entrada de produtos chineses, ou seja, embora a China seja o nosso principal parceiro nas exportações, ele também é nas importações. E no caso, nesse final de ano, está colocando água no chope do comércio mineiro, principalmente em calçados, que já está afetando violentamente Nova Serrana. O sindicato da indústria de calçados de Nova Serrana, que é o principal polo, né, de produção desse produto em Minas, já disse que, além de prejudicar muito o mercado interno, os produtos chineses já afetam a exportação. E não dá para ampliar a exportação. Em Nova Serrana, exporta apenas 3% dos calçados que ela produz. E a terceira e última dívida, crise é a dívida. Até adiantei, né? De tão grave que é. A terceiro problema é a dívida do governo estadual mineiro com o governo federal, que já está em quase 56 bilhões de reais. O governo mineiro, agora, na semana passada, está propondo trocar a dívida que ele tem mais ou menos de 2 bilhões, para investir em obras que o governo federal deveria ser responsável, como é o caso da ampliação da BR-381. Ou seja, o governo atual está desesperado e está tentando de todos os modos ver uma forma de superar 3 frentes que começam a se articular cada vez mais. Bom, Rudá, em meio a esse desespero todo do governo estadual, gerado por quê? Falta de planejamento e falta de visão a longo prazo. O que acontece? A questão política fica deixada de lado e a questão econômica toma o primeiro plano. Então, o problema de Minas, que não é só desse governo, é que durante muitos anos ele deixou de ser protagonista na orientação da economia, né? Então você tem, por exemplo, situações em que, em algumas áreas, os empresários e a região produtora indicam o secretário e indica todos os órgãos vinculados àquele setor. Caso da agricultura, por exemplo. É como se o governo estadual abrisse mão de fazer uma discussão política sobre a agricultura. Há anos que nem se discute, mas sempre vem para a área da agricultura pessoas até muito sérias, que vem sempre do Triângulo Mineiro. Mas o que é complicado? Não é de ser do Triângulo, é de ser fortemente marcado
por uma espécie de acordo que a população não participa. É um acordo tácito. Todo governo estadual diz, tem que vir de lá. Por quê? E se nós tivermos em outras regiões pessoas mais capacitadas para pensar o desenvolvimento da agricultura? Conclusão, a agricultura mineira está se afastando do sul de Minas. Jequitinhonha, que sempre foi uma região produtora mais pobre, mas a zona da mata está indo tudo para o oeste de Minas. É por quê? Porque os empresários, é algo que aconteceu em outros países, mas que não é tão comum assim em períodos de crise. O governo não intervém, não faz nenhuma intervenção, e a economia vai sendo puxada para o lado que lhe convém. E aí desestrutura a economia de outras regiões. Esse é o caso ponto a ponto de Minas Gerais. A economia ficou solta ao bel prazer dos empresários, e nós sabemos que os empresários visam lucro e disputam entre si. Quando há condições, eles pensam estrategicamente, mas na maioria das vezes, eles estão pensando onde o custo é menor. É para isso que tem governo, é para pegar e dialogar e orientar o desenvolvimento. Como não houve essa orientação, agora nós estamos à mercê da China. E essa crise, que já demonstra suas garras na Europa, principalmente nos Estados Unidos, já afetou uma vez em 2008, como eu já citei aqui, Minas Gerais, e vai afetar de novo. Nós tivemos a Band, há pouco organizamos um seminário sobre a política e a economia mineiras, e o representante da FIENG, o Lincoln Fernandes, deixou claro a ação deles, ou seja, esse órgão de representação dos empresários falou que o governo precisa dar uma orientação um pouco mais nítida. Nós temos uma série de ações que nós precisamos coordenar. Vou dizer uma última, que eu já estou me estendendo demais. Minas Gerais é um estado que tem o maior número de aeroportos, de governos municipais e particulares do país. Se nós juntarmos, dá mais do que o total de aeroportos que a Infraero administra no Brasil. Nós não temos uma política clara em relação a isso. Então, veja, está na hora de nós mudarmos aquele discurso que só fica pensando o Estado como se fosse o governo, como se fosse uma empresa, cortando gastos, e começar a pensar essa nova era que nós estamos vivendo no mundo, que são governos e estados que começam a intervir e orientar a economia para a gente enfrentar as crises. Esse é o problema de Minas e do governo mineiro. Muito bem, Rudá Hit, que fala sobre política aqui na Band News FM, hoje falando um pouquinho sobre economia também e os problemas do governo do estado. Rudá, de volta amanhã, terça-feira? Exato, e aí vamos ver se a gente faz política pura. Hoje foi política econômica ou economia política, né? Tá certo, Rudá. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana. Para todos nós. Até amanhã.